Seja bem-vindo a mais um episódio do Pod Doutor, o seu podcast em saúde. E aí, doutor Sidney? Fala, Moisés, tudo bem? Joia. Mais um episódio maravilhoso para você do Pod Doutor. Como você sabe, o melhor podcast em saúde do Brasil. Quem compartilha Pod Doutor, espalha a saúde. Não se esqueça, se inscreva no YouTube, siga-nos nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, TikTok, Facebook, para que a gente possa continuar levando para você informação de qualidade. O nosso propósito é levar para você informação checada, informação real. Como você sabe, a internet é recheada de fake news, de informações nem sempre tão verdadeiras. Então, nosso propósito é trazer para você coisa boa em saúde. Como a gente faz isso? Trazendo aqui autoridades em cada uma das áreas que a gente bate papo. Nem pense em sair daí. Hoje a gente tem aqui a honra de receber Dr. Paulo Satiro, meu amigo pessoal, ortopedista, formado pela Faculdade de Medicina da USP, especializado em coluna pela Unifesp, Escola Paulista de Medicina, com mestrado também pela mesma universidade, atuando hoje em seu consultório e nos melhores hospitais do São Paulo do Brasil. Paulo Satiro, muito obrigado, uma honra tê-lo aqui, obrigado. Valeu por ter aceitado. Obrigado pelo convite, Sidney, estamos aqui. Mais uma vez, agradeço o convite de novo. Legal. Seja bem-vindo novamente, doutor. Obrigado. Hoje o assunto é hérnia de disco. Você de casa já deve ter ouvido falar, ou algum parente ou algum amigo seu. Já ouvi falar que hérnia de disco pode doer a perna, pode doer o pé, atrás da panturrilha. É isso mesmo? É isso mesmo. Sintoma de hérnia de disco, geralmente ele acompanha sintoma radicular. São compressões radiculares, pode ser só dor lombar. O que é radicular? Radiculares são as dores que pegam as raízes nervosas. Então você pode ter hérnia na cervical, dor irradiada para o braço. Hérnia de disco pode ser na cervical? Pode ter na cervical também, cervical e lombar. Pode ter torácica também. Qualquer disco ele pode romper. Peraí, vamos voltar um pouquinho na conversa. Vamos voltar. Explicar primeiro. Fala da coluna, explica a coluna. O que é hérnia e como ela surge. Então, o disco em si, ele é um conjunto de dois fatores. Ele é uma fibra forte que dentro tem um gel. Essa fibra ela é vascularizada e inervada. Dentro o gel ele tem inervação nenhuma, é como se fosse uma massa que absorve o impacto. É como se fosse um colchão d'água, conforme você se mexe, ele vai para um lado para o outro, se adaptando à coluna. E ele fica entre as vértebras. Entre as vértebras. As vértebras da coluna, isso. Gente, são ossinhos. A cada vértebra você tem um disco. Então você tem 7 vértebras cervicais, você vai ter um disco entre cada uma. Você tem 12 torácicas, você vai ter um disco entre cada uma. Você tem mais 5 lombares, você vai ter um disco entre cada uma, até o L5-S1, que é entre a sacral. Eles têm quase cerca de 25 discos aí, por aí. Por aí, 23 discos. E aí, esses discos, esse gel dentro, ele passa por 3 fases da vida. Esse daí, inclusive, foi o meu mestrado. Ele passa por 3 fases da vida. Ele passa por uma fase em que você nasceu com 50 centímetros, 48 centímetros, e você acabou ficando com 1,90 m, né? Mas esse disco passou por uma fase de crescimento, onde a produção do gel era maior do que o consumo dele. Então ele se expandiu e cresceu. Aí ele passa por uma fase de maturação, vai lá em torno entre os 16 e 18 anos, até mais ou menos em torno dos 30, onde o que você gasta, esse gel vai sendo consumido pelo impacto, pela movimentação, pelo dia a dia. Porque esse gel não se produz mais apenas até esse início que você falou. Ele se produz em grande quantidade, como se fosse... ele é abundante no começo da vida, aí depois ele é estável, né? Ele como se fosse um guarda-chuvinha de colágeno, onde é ligado a água nele. Então 70% desse gel é água. Ele é bem viscoso e aquoso. 70% desse gel é água. E aí, a partir dos 30, você começa a produzir ele em menor quantidade do que ele se degrada. Então, ele desgasta mais do que você produz. Então, você começa a ter um negócio que chama degeneração discal. Começa a envelhecer o disco a partir dos 30 anos. A partir dos 30 natural anos, da vida de todos nós que estamos aqui. De todo mundo que está assistindo. Você vai ver na ressonância um risquinho preto no meio. Esse risquinho preto no meio do disco já é um processo de envelhecimento. Então, você vai ter gente que começa a envelhecer com 25, tem gente que começa a envelhecer com 35, alguns sortudos aos 40, mas na média, em torno dos 30, 30 e pouco, começa um processo de envelhecimento do disco. Esse processo de envelhecimento do disco é imparável, digamos assim, né? Porque você vai ter um processo de envelhecimento natural da vida e esse processo é contínuo. Então esse disco vai ficando cada vez menos aquoso, menos água, mais rígido. E aí, dependendo da posição, da postura, do que você faz, ele vai forçando a parede posterior.
onde está a parede do ligamento. Essa forçada na parede, uma hora ela pode romper e esse gel vazar. E o que faz essa forçada? É posição, que o doutor falou? Posição, sobrecarga, o disco está menos hidratado. Fica sentado o dia todo. Fica sentado o dia todo, falta de alongamento, falta de auxílio muscular ao redor. E isso é importante, falta do core, né? Falta do core, o centro do seu corpo faltando. O que é esse core? O doutor Cid, o que é esse core aí? O doutor Vinícius falou aqui com a gente sobre o core, lembra? Que é o treinamento do abdômen, fazer exercício para lombar, prancha, abdominal. Para ganhar musculatura na região central do corpo. Mas por que isso? Que essa musculatura ela consegue atuar de qual forma nessa pilha que você estava falando? Você imagina que a coluna ela tem um quadrilátero muscular em volta dela. Tem 2 músculos posteriores, que seriam os músculos paravertebrais. Posterior de trás, posterior, então. atrás. Fica São do bem lado. Fortes. Você tem 2 músculos na frente, bem fortes também, que seria o ilipsoas, que ajuda a movimentar a perna, mas ele está preso na coluna. E aí, mais ao redor... Eu já ouvi falar esse elipsoas, que é o músculo da alma, alguma coisa assim? Tem essa história na internet. É o músculo da alma. Mas ele é o que faz que você levante a coxa. Você vai subir escada, você está usando o seu elipsoas. Você vai sair do carro, você está usando o seu elipsoas. Você está ficando em pé, ele ajuda a sustentar a coluna, ele está usando uma parte do elipsoas. Fica na frente, no abdômen? Fica na frente do abdômen, Se comparativamente, se fosse comparar a cortes de carne, ele seria o filé mignon. Legal, boa comparação. Seria o filé mignon, tá. E aí, essa musculatura ela já está presa à coluna, ela já ajuda a sustentar, então já é importante. Ao redor, fazendo uma força ao redor da coluna, você vai ter a musculatura abdominal e os transversos. Então, mais músculo. Que é mais músculo, que ele envolve todo o seu corpo. Então, quando você pega uma pessoa magra na ressonância, que ela cabe às vezes numa imagem inteira na ressonância, você consegue ver que nós somos um círculo muscular, entendeu? Em volta da coluna. Então, esse círculo muscular, ele faz uma força que os engenheiros chamam de banda de tensão. É como se fosse uma região que sustenta uma parte que fica em torre, entendeu? Como se fosse aqueles cabos que fazem a sustentação. Então, essa musculatura ela vai ajudar mas os ligamentos vai ajudar a fazer esse processo. Então, quando você tem esse músculo muito fraco ou pouco desenvolvido, por sedentarismo, muito tempo sentado, má postura, você começa a ter inversões da posição da coluna e tudo, e aí você força o disco a trabalhar mais. Ou porque ele está trabalhando em posição errada, ou porque ele está sendo sobrecarregado, não tem músculo ajudando a sustentação. E pode ser uma junção de sobrepeso com sedentarismo. Aí aumenta a carga e não tem como suportar. A hérnia de disco é um negócio que a gente chama de doença multifatorial. Ela não tem uma causa. Você pode ter uma hérnia traumática, vamos supor, o cara foi fazer um levantamento de um peso e estourou o disco. Então ele consegue te dizer a hora e o minuto em que aquele disco rompeu. Mas em geral ela é multifatorial, é um conjunto de fatores. A parte genética, que é a desidratação do disco, que começa para alguns um pouco mais cedo, para outros um pouco mais tarde, então tem uns privilegiados geneticamente. A parte sua estrutural, então, parte muscular, e o uso diário, postura, posição, carga, tudo isso vai influenciar. Então, é multifatorial. E esse cidadão que você falou é importante, que ele foi lá carregar um peso no trabalho, em casa. Mudar um pneu, trocar um pneu do carro, abaixou, levantou, mudou um sofá de lugar. Porque isso também tem vários mitos sobre isso, né, Moisés? Dá para atribuir... Boa pergunta. Dá para atribuir exatamente essa hérnia, esse momento que o disco lá escorregou, apenas a esse movimento, ou a gente tem por trás disso uma falta de musculatura anterior, ou uma idade? Como você responderia a isso? Sempre um fator conjunto. Então esse disco já tem que estar um pouco mais rígido, porque o que acontece? Quando você se movimenta, você se abaixa, você flexiona o corpo, o disco ele muda a posição. Então ele vai mudar a angulação do disco. Se você fizer radiografias em várias posições, você vai ver que a posição do disco ele vai variando e você vai tendo movimento
conforme a posição que Para você proteger suas vértebras. Isso, para auxiliar o movimento também. A vértebra é extremamente móvel ali. É lógico que é menos móvel que um quadril, que um ombro, mas ela tem uma mobilidade. Então, essa mobilidade, a faceta articular, que é o ponto articular de movimentação, ela é muito pequena. Então, ela é auxiliada pelo disco. Tá? O disco faz grande parte da movimentação. Tá? E conforme você vai envelhecendo, esse disco vai ficando mais rígido, você vai perdendo o movimento. Tanto que você pode olhar as pessoas idosas em geral que vão tendo uma atividade física baixa durante a vida, porque essa ideia de fazer exercício é uma ideia razoavelmente nova. Digamos que tem muito nova. Uns 30 anos. Há pouco tempo, para todo mundo que tinha problema de coluna, ou de joelho, ou de ombro, era proscrito fazer exercício. Era proibido fazer exercício. Era fica em casa. E é muito óbvio que tem que ser o contrário, né? Para fortalecer toda essa parafernália em volta que você estava falando, né, Paulo? Até da outra vez a gente até comentou aquela história do cara que jogava tênis e foi ao médico, o médico mandou parar de jogar tênis. Essa ideia é o inverso hoje. É fazer com que o cara se adapte, continue a atividade, nunca pare, porque realmente essa ausência de movimento vai enrijecendo, vai diminuindo a mobilidade, né? Então você pegar antigamente os seus avós, coisa e tal, era um negócio meio fora do comum, até por não ter local, tempo, não ter uma perspectiva de fazer atividade física. Eles tinham uma mobilidade progressiva, se você pegar uma pessoa de 80, 85, 90 anos, bem rígida, porque eles nunca fizeram exercício, atividade física baixa, você faz uma ressonância, os músculos bem finos, apesar de às vezes o shape ser grande, mas a grande parte é gorduroso. Né? Hoje em dia está mudando esse cenário. As pessoas que vão chegar no consultório ou no hospital... Tem ainda grandes sedentários, eu acho que o pessoal da informática... se supera em sedentarismo, muita gente que trabalha também, tem problemas, a gente vê muita mulher com dupla, tripla jornada aí também com dificuldade de atividade física, não é um problema zerado, não é um problema longe disso, né? Longe disso, mas a gente vê uma mudança que pelo menos aí você tem uns 25% que está muito bem fisicamente, e uns outros 25% que tem uma tentativa de se adaptar à atividade física, contra uns 50% que ainda se encontram muito sedentários. E a informação disponível também que mudou totalmente, né? Que você consegue explicar para esse cidadão que tem dor nas costas, dor no joelho, que ele precisa sim se exercitar, precisa, óbvio, de acompanhamento, de monitoramento do médico, do fisioterapeuta, do educador físico para fazer direito e não piorar a lesão, porque também tem vezes que precisa avaliar melhor e caso a caso, né, Paulo? Isso. Mas tem que ter um programa de exercício. Aproveitando também da outra vez que o Dr. Paulo esteve aqui, teve até um corte que a gente falou sobre a idade, até um momento para a gente aproveitar e explicar de novo isso, porque teve gente bastante que comentou lá. Você falou sobre a idade, né? Sim, aí vendo os comentários, tinha gente que não tinha entendido muito bem. Parecia que você tinha falado que depois dos 40 não precisa mais. Não é isso. Explica pra nós isso aí direitinho. Não, é como eu acabei de Chance falar. de recuperação. Como eu acabei de falar. Mais ou menos por volta dos 30 anos de idade, você começa a desenvolver um processo degenerativo. Você começa que é uma perda. A ter uma perda. Você vai tendo uma perda e vai tendo uma diminuição da viscosidade do disco e da força muscular. Então você começa a ter uma diminuição. Todo mundo. Você saiu daquele processo de platô. Então você, como criança, cresceu tudo, desenvolveu o músculo, desenvolveu o corpo. Chegou com 18, 20 anos, você está no seu auge físico. Você pega um jogador ali, 21, 30 anos, está correndo feito louco. Auge físico. Depois você mantém um platô desse auge físico por um período. Chega uma hora que sua genética vai fazer com que você desenvolva um processo de desgaste degenerativo. Então, se você quiser se manter ainda em alto padrão, você vai manter uma atividade constante para que você mantenha isso. Protelar pelo menos essa perda, né? Demorar mais para acontecer. E aí, o quanto antes começa, melhor é. Então, o que eles mostram, os trabalhos americanos mostram que, assim, até a década de 40, a perda não é tão importante ao ponto de você falar assim, nossa, se eu começar agora eu tô frito. Não, se você... Até os 40 anos. Até a sua década de 40. Antes
bateu os 50 anos. Se você começar a sua atividade física, por exemplo, daqui da mesa, o Moisés está salvo, né? Se ele sair daqui e for direto para academia, está salvo. Então, a partir dos 40 anos, esse processo de envelhecimento, salvação mesmo do disco, né? Vai começar sendo um pouco mais retardado e sua qualidade de vida depois dos 70 é melhor. O que não significa... Não significa que você não faça exercício antes. Não, você pode começar não, com 70, 80, isso. 90. Vai legal também. Quanto antes melhor, mas assim, a chance de você preservar as coisas e ter aumenta. Menor repercussão, quanto mais precoce. Ou seja, aquele negócio de falar assim, quando eu me aposentar eu vou ter tempo para fazer. Depois eu vejo, agora eu estou muito ocupado. Agora não. Então, assim, treinamento, academias hoje, elas abrem muito cedo e fecham muito tarde. Então tem umas que é 24 horas. Tem umas que é 24 horas. Então você pode treinar, não tem mais uma desculpa, entendeu? E o valor também não é desculpas. Existem academias com valores de 2 dígitos aí em cada esquina. Smart Fit, por exemplo. Mais barato que a E é ótimo, aliás. Mais barato que a concorrência da academia, que é o Netflix, né? Exatamente. Sim, Netflix, quando começou, era 15, agora deve. Dá uns 29, 30. Mais até, eu acho, né? Então aí, para uma pessoa. E aí você tem essa concorrência de ficar em casa no sofá, ver uma sériezinha legal, gostoso. Sim. Mas você pode ir pra Deixa academia. pra depois da academia, isso, né? Deixa pra depois da academia. É que o tempo não. Você chega à academia cansadinho e vai dar uma dormida. Então, né? Entre tudo que nós já falamos aqui, a gente já falou da parte de ginecologia, da parte de obesidade, de endócrino. Então, mais uma coisa importante que você vai preservar praticando exercícios físicos de maneira regular. Então, são os discos que existem entre as suas vértebras. Então, a hérnia discal, que vem de disco, né, esses discos também serão preservados, serão menos destruídos, né, menos agredidos, caso você, então, faça exercício físico. Nesse caso, basicamente, exercício de força, né, Paulo? Exercício força, fortalecimento. Qual exercício especificamente? Para o abdômen, pilates é muito bom. Aqueles exercícios de prancha, abdominal, exercício musculação, eu acho excelente. Pode fazer musculação, é bom. Tudo bem orientado, vai bem, entendeu? Então, mas para a coluna especificamente, prancha, pilates musculação, abdominal, caminhada, corrida, natação. Falando em prancha, eu lembrei de uma coisa que eu escrevi esses dias, brincando assim, né? Que a nova definição de disciplina, sabe qual é? Você fazer prancha e burpee sozinho sem roubar. Mas conforme você vai ficando mais velho, você vai roubando menos, porque você sabe o que faz efeito. Disciplina. Disciplina, Exato, você repetiu o que eu falei. Efeito, isso aí. Quando você é moleque, você fala, professor, quando o professor não olhar, o personal não olhar, eu vou dar uma relaxada. Você fica velho, você fala, não. Vou na prancha até o 30. Até o 30, Porque senão não funciona. Velho, chama disciplina. Você aprende que não adianta você estar roubando de você mesmo. Né? O Gustavo tá rindo lá, porque eu vi que eu mandei pra ele essa frase. Nem saiu ainda, né? Mas é isso. Porque só quem teve, você de casa ou algum parente ou amigo, só quem teve dor de hernia de disco sabe o tanto que dói. Eu já tenho parentes que sofrem com isso. Dói muito. Aí agora que nós explicamos coluna, tudo, vamos voltar à sua pergunta inicial. Quer falar sobre a dor? Isso, Fala sobre a dor. É praticamente incapacitante. Então, o que é a hérnia de disco? A hérnia de disco é um acidente no meio desse processo todo de envelhecimento. Então, você estourou o disco no meio desse processo todo de envelhecimento. Rompeu. Não tem como inflamar antes, direto pode rompimento? Inflamar já começa a doer. Pode ter lombalgia, pode ter processo inflamatório. Menos dor facetária, mas especificamente a hérnia de disco é um processo onde o disco se desloca. Tá? Hérnia, em geral, é tudo que se deslocou e saiu do local. Então, você tem uma hérnia umbilical, aquele nenê que chora muito, pós-incisional, você passa parte do intestino passar pela parede abdominal. Então, é o mesmo processo. Parte do disco passa pela parede, que seria o ligamento do disco, passa pela parede do disco para trás. Às vezes, ela só empurra, que a gente chama de hérnia protrusa, que é uma hérnia contida. Empurra o ligamento. Empurra o ligamento para fora. Isso daí já pode dar dor também. Até porque o ligamento também é inervado, então ele já pode ter dor. E outras vezes ela rompe totalmente o ligamento e sai. Tá? Quando ela rompe e sai, que a gente chama de extrusão.
Então um pedaço do disco foi posto para fora, foi extruso. Em qualquer altura tem essa situação. Uma extrusão discal. Aí já é um fato mais complexo, onde dá mais sintoma. Então, protusão deu uma empurradinha. Eu falo porque o colega que ele faz a tomografia ou ressonância, a primeira coisa que ele faz é abrir em casa antes de levar pro Dr. Paulo, no consultório. Isso, então, joga no Google, né? Joga no Google também. Mas aqui é melhor que o Google. Né? Porque preciso, falando com o especialista. Exato. Então, protusão empurra o ligamento, o disco empurra. E extrusão é quando rompe o ligamento e o disco sai numa posição. Ele vaza para dentro do canal. Você pode dividir até em 3. Um comecinho que seria o abaulamento. Só ainda uma mini empurradinha. O disco está fazendo uma bochecha para fora. Então ele já está com uma pressão que ele já não está se contendo no ligamento. Então ele faz um abaulamento, uma bochecha para fora, uma protrusão onde sai um pedaço mais inclinado para algum canto, que seria uma hérnia, mas ainda o ligamento segura, está preso dentro do ligamento, e aí uma extrusão, o ligamento rompe. Então 3 níveis. Vaza. E o abaulamento também já pode dar sintomas? O abaulamento dá sintomas, mas são mais brandos. Mas tudo em exame de imagem ou pode no toque a pessoa já consegue ver? Isso tudo a gente classificou a partir dos anos 80, quando começou a fazer ressonância. Antes, a pessoa em casa olhando no espelho não vai ver nada. Não. Isso é um outro mito, que o pessoal acha que a coluna é uma coisinha pequena e que é muito delicada, porque passa um nervo lá, e que ela é passível de ser empurrada ou manipulada. Não. Você pegar uma ressonância, ela vem com aparelhos ao redor para a gente poder medir o tamanho do quantidade de disco que saiu, ou se eventualmente a pessoa tem um tumor, o tamanho do tumor, de um linfonodo, o tamanho do linfonodo. Então ela vem com hoje, tudo digital, você consegue manipular e medir as coisas. Então você vai ver que a distância da pele até o disco dá em média 8 a 10 centímetros. Doutor Paulo, você falou um negócio interessante, que já vi na internet que existe manipulação por alguns profissionais fazendo manipulação direto na coluna. Como se fosse um cubo mágico. Exatamente. Não. A distância da... Tem casos e casos, isso. A distância da pele até o disco, a distância, se você pegar uma ressonância, se você for medir da pele até o disco, a gente faz infiltração no disco, por exemplo. Tá lá com uma protrusão, tá com dor, a gente põe uma agulha e infiltra. Essa agulha, normalmente, é uma agulha de hack que vai ter no mínimo 10 centímetros. Tem Entendeu isso? Que tem... Das costas até chegar a essa estrutura. 8 centímetros. Isso. Então não dá pra encostar. Manipular até lá tem que ser... Você tem que pôr a mão para dentro 8 centímetros. É impossível. É impossível. Então o que você faz são movimentos indiretos. Diretamente você não consegue movimentar o disco. Ele está a 8 centímetros da pele, está no meio do centro do seu corpo. Uma vértebra tem em torno de 12 centímetros, às vezes se a pessoa for maior, 14 centímetros, for pequenininha, em torno de uns 10 centímetros, uma vértebra lombar. Então não é um negócio pequeno. Tá? O canal vertebral por onde passa o disco tem em torno de 2 centímetros. Então tudo isso são estruturas grandes, com um grande fecho nervoso dentro, não é uma estruturinha pequena, a gente imagina que seja um raminho, que nem um fiozinho do nosso fone aqui, pequenininho, passando lá, não, uma estrutura... É uma estrutura que segura o corpo, robusta. Ela vai te sustentar, vai te pôr em pé, ela vai aguentar. Você pega um atleta de vôlei, ele pula 2 metros quase para cortar a bola, ele volta, ele bate o pé no chão. Imagina a carga que não tem aquela coluna aguentando aquele peso. Ela não é uma estrutura pequena. É uma estrutura então, manipulação de disco através das mãos... Diretamente através das mãos, só de processo cirúrgico. Ok. A manipulação indireta, para a gente não criar conflito aqui Exato. com outras áreas. Só para explicar direito. A manipulação indireta, que eles fazem, tipo quiropraxia. Quiropraxia é uma manipulação indireta, então gira para lá, roda o corpo. Né? É uma manipulação indireta, são terapias. Tá? Essas terapias, elas existem. Tem a sua comprovação. Acho que foi no ano de 2010 a Sociedade Americana, ela fez um compilado, não sei se foi 2010 ou 2012, fez um compilado, mandou para mim uma revista científica. Normalmente a revista científica tem 30 páginas, 20 páginas, tem 10 artigos, 5 artigos. Essa daí veio com 270 páginas, veio uma bíblia. Eles pegaram e fizeram uma avaliação de 70 tipos de terapia diferentes
De coluna. Para dor nas costas. Não especificamente hérnia de disco, dor nas costas. Então eles pegaram e dividiram em multicentros e fizeram avaliação por 2 anos de terapias as mais diversas possíveis. De acupuntura, pilates, quiropraxia, fisioterapia normal, osteopatia, Rolfing, pilates, McCarthy. Cirurgia também inclusa? Não, só todos terapias. os pacientes que não são cirúrgicos. Só os conservadores. Exclui-se todos os pacientes que sejam cirúrgicos. Certo. E aí, a esse resultado, eles chegaram à conclusão que todas essas terapias, os pacientes não cirúrgicos, obviamente, eles têm um resultado próximo de 70% de melhora. Tá? E que ele varia um pouco para mais, um pouco para menos, dependendo do profissional que faz. Ou seja, da qualidade do profissional, empatia do profissional. Profissional dependente. É profissional dependente. Então, por isso que não existe uma padronização total, porque depende do profissional. Mas elas têm uma melhora em torno de 70%. Que é alto, um número altíssimo. Fiquei surpreso. Para os que não são cirúrgicos, isso. É altíssimo. Né? E então vale a pena, a gente encaminha para físio, a gente encaminha para os locais, a gente faz esse tratamento clínico tem uma efetividade. Né? Mas assim, caso cirúrgico é caso cirúrgico, caso de terapia. Sim. Se você, o que vai operar de hérnia de disco? Né? Quais são as hérnias que vão operar? A hérnia com déficit neurológico. Então, o cara perdeu força na perna, no pé. Apertou tanto lá que ela está bloqueou o nervo. O nervo também ele é vascularizado. Então o nervo ele é alimentado. Tem um vaso em volta do nervo que vai alimentar esse nervo. Então conforme você espreme o nervo dentro do canal, você também está espremendo a alimentação do nervo. E o nervo vai morrendo, ele vai perdendo as camadas valerianas dele, ele vai diminuindo a velocidade e o quanto que ele passa de sinal para a perna. Então, enquanto estiver apertando, então está perdendo e é irrecuperável. Depende, depois de um certo tempo é irrecuperável. Então, quer dizer, déficit neurológico, perda de urina, força na perna, pé, é irrecuperável. E hérnias que têm dor, às vezes sem déficit, com mais de 6 a 8 semanas de tratamento clínico sem resposta. Então você está parando a vida do cara 2 meses, 3 meses, o cara está incapacitado. Não está tendo resultado, vai para cirurgia. Tendo resultado, vai para cirurgia, entendeu? O que corresponde isso no total de hérnias de disco? Em torno de 4 a 5%. 4 a 5% das hérnias são cirúrgicas. Deixa eu só voltar uma coisa. A partir do abaulamento, você já está definindo como hérnia ou não? A partir da protrusão, você já está definindo como hérnia. A partir da protrusão. Segundo os radiologistas, toda vez que você tem uma fissura do ânus, ou seja, ele está rachado já, não precisa nem estar estourado, você já considera como hérnia de disco. Entendeu? Então, a partir da protrusão, você já considera como hérnia. Então, o abaulamento ainda não é uma hérnia, não estamos falando disso. Não é uma hérnia. Mesmo às vezes podendo dar sintoma e ser passível de tratamento. Vai cair nos 95% dos... Por que é tão falado? Por que é tão comum? Justamente por isso tudo que a gente está falando, pela falta de exercício físico, geração lá para 2, 3 gerações que não fizeram exercício físico. E é uma parte que segura o corpo todo. A gente vê em várias idades, né? Então não é só geracional. Aí você tem esse conjunto de fatores, principalmente o genético, o desgaste do disco em si. Então o disco sofrendo processo degenerativo. Ou porque desculpa até cortar, mas porque muitas vezes pode confundir hérnia de disco com outras patologias? Você tem uma confusão de sintomas. Mas assim, a incidência é alta de problemas de coluna. Então, segundo a OMS, 80% da população mundial tem dor nas costas. É muito alto. 80% de qual idade? A partir dos 35. Então, olha, esse dado é incrível. 80% a partir dos 35 anos tem dor nas costas. Ter dor nas costas. Passível de procura médica, passível de tratamento. É a maior causa de afastamento médico em doença ocupacional. Dor nas costas. Então, você tem uma incidência muito alta de problema de coluna pelos multifatores que a gente acabou de explicar. Degenerativo, postural, atividade física, carga, tudo isso daí. O que é bom a gente deixar bem claro que desses daí, só 5, 4% são pacientes eletíveis a tratamento cirúrgico. Os outros todos vão para terapia. Então, é importante a gente ter bons terapeutas ou boa indicação, porque a gente vai precisar desse auxílio, inclusive para o pós-operatório também. E até aproveitando essa fala do Dr. Paulo, que a gente já falou aqui outras vezes sobre isso também, tomar cuidado com essa indicação médica, né, cirúrgica, porque pensa, 80% da população em geral tem dor nas costas e a depender de que
tipo de profissional essa pessoa acaba chegando, né? Não pode ir operando tudo, né? Tem que tomar esse cuidado, porque então, quanto você falou, 3 a 4 a 5% são passíveis, é necessária a cirurgia. Então o resto é comprovadamente, cientificamente tratado e curado através de terapia, do tipo físio, remédio, quiropraxia. Lembra que no começo eu estava explicando que tem uma fibra, essa fibra ela produz o gel que está dentro. Sim. Quando você tem um pedaço que expurga para fora, esse pedaço está para fora, para trás do local onde ele é produzido. Então ele começa a não ser nutrido. Então muitas vezes, com o tempo, ele pode ser absorvido. Então, a própria hérnia. Ele vai dissolvendo, né? O disco ele vai dissolvendo com o tempo, ele vai degenerando, vai desgastando. Como ele não está sendo reposto, às vezes ele vai dissolvendo. Só que às vezes ele não dissolve, às vezes ele fica lá. E antes de dissolver, poderia estar causando sintoma, por exemplo. Pode causando sintomas. Às Entendeu vezes isso? Às vezes ele vai, esse sintoma vai revertendo nas primeiras semanas. Naturalmente. Por isso que a gente observa 6 a 8 semanas. Às vezes ele não vai absorvendo, às vezes ele calcifica também ali no local. Tem uma reação de calcificação. Então você fica com uma hérnia fixa lá, dura, apertando. Aí já tem que operar, eventualmente. Porque você não vai absorver. Tem um problema insolúvel. Né? Só que esses 80% da população que vai ter problema, dor na coluna, quantos desses são hérnia de disco? Uma parte pequena é hérnia de disco, dor nas costas é muito mais comum do que hérnia de disco. Porque dor nas costas também pode ser diversos fatores. Outra vez a gente falou de lombalgia. Lombalgia é um negócio que é praticamente cotidiano. Você vai ter, todo dia você vai achar alguém que fala assim, pô, minhas costas estão doendo. Nossa, eu acabei o dia com lombalgia, é um negócio cotidiano. Aquela dorzinha que eventualmente todos nós, adultos, né, às vezes acordamos com ela, um pouquinho de dor na parte lombar aqui da sua coluna. Dormiu de mau jeito? Então, o que o Dr. Paulo atribuiria? Tem alguma coisa a ver com hérnia? Ou provavelmente não? Então acordei com aquela dor, né? O que aconteceu? Tem a ver com hérnia? Não tem? O que seria? Essa daí é parte do processo degenerativo natural. Você vai tendo um processo de inflamação e alongamento. Mas às vezes você tem... Por isso que os sintomas das pessoas mais jovens a gente sempre investiga. Porque não é comum. Agora, esse diário, essa dor que você tem cotidiana, ela muitas vezes é parte de um processo inflamatório, postural, e tudo isso. O disco, durante o dia mesmo, você ficando em pé, ele passa por um processo onde ele achata um pouquinho. Então, talvez você tenha mais dor no final do dia. Muitas vezes é falta de repouso também. Você não está descansando, não está dormindo as 8 horas necessárias, e o disco ele precisa se hidratar à noite também. Ele ganha em altura e hidratação durante o seu sono. Só que tem uma coisa que o brasileiro, ou não sei se é só o brasileiro, mas o ser humano, um pouco mais acho que no Brasil, a automedicação. A pessoa começa a sentir dor, pode se desenvolver para uma hérnia de disco com potencial para cirurgia, mas fica com anti-inflamatórios ou remédios. Por conta. Isso é comum. Você pode ter uma degeneração do disco que você vai mascarando, ou a gente mesmo faça um bloqueio, tire a dor, e a pessoa... Mas isso é bom sempre fazer acompanhamento médico, né? Então a gente está falando das terapias, mas tudo isso passa por um processo-chave que é passar pelo médico. Aqui no Brasil, passar pelo médico não é um grande problema. Você tem uma quantidade de profissionais, tem consulta pelo convênio, acho que o problema maior é pelo público, que talvez você tenha demora a achar. Até pode conseguir, o difícil no público muitas vezes vai ser um exame de imagem, né? Mas não tem por que você não passar pelo médico antes. Fazer um estadiamento de como está esse problema, até para fazer uma prevenção. Fazer as atividades preventivas, fazer uma manutenção, se precisar uma terapia, para que você desinflame e toque sua vida, porque a ideia é aquela lá, chegar a uma vida, cada vez a gente está numa vida mais longeva, e que você tenha uma vida longeva com qualidade de vida. A qualidade de vida é importante no futuro. E dor é qualidade de vida zero. Né? O que a gente vai ter como maior bem para a gente no futuro é a qualidade de vida. Qualidade de vida vai ser o Bitcoin do futuro. Sim. Porque a gente está passando por uma fase onde a gente está aumentando o número de idosos no Brasil. Então, a geração nascida entre 1960 e 1970 tem a tendência a ser 30% da população daqui 20 anos, 30% da população. Então, nós vamos ser 30% de idosos no Brasil.
Hoje nós Expectativa de somos vida 10, aumentando. 15%. Antes- E já tem fila de idoso quando você vai nos lugares, né? Vai no banco, no correio, no cinema, já tem fila de idoso. Daqui mais 20 anos, você vai ter 30% da população de idoso. Então, o que vai diferenciar isso na vida? Qualidade de vida. E em relação, antes de você fazer a tua pergunta que você estava aí preparando, em relação a homem e mulher, essa dor nas costas, né, pra gente ser bem claro, ela equivale ou é diferente no sexo masculino e feminino? Você tem algum número? Eu ou... acho que eu nunca vi nenhum número com prevalência de sexo, nunca vi nenhum número de diferença sexual. Ela é uniforme. Parecida. É, parecida. A frequência em consultório é maior de mulheres. Mas De isso, mulheres. Mas isso eu acho que é normal para qualquer doença, Pela porque eu acho que as mulheres se mais cuidam disciplina. mais. Se cuidam mais. Eu acho que os homens Porque são os, um pouco mais homens relaxados. morrem mais É, cedo, né? Aqueles memes. memes. Que nem na consulta ele quer ir, quando vai, porque a mulher marcou, e isso é real. Isso é real. E tá mudando um pouco, mas a gente já discutiu sobre isso aqui também. Esse negócio de tomar um anti-inflamatóriozinho e tocar a vida, porque amanhã tem uma coisa muito importante, é muito de homem, né? Sim, a mulher se preocupa mais em ir numa É consulta, numa consulta. que é o certo, né? Porque a automedicação é muito complicado e uma simples dipirona pode causar problemas sérios se Eu na não sei pessoa quanto é que errada. tá hoje, mas eu acho que a média é 5 anos a mais de expectativa de vida para uma mulher em relação ao homem, né? Sim, é por aí mesmo. É, por aí. Então, ela... E sempre andou nessa casa de 3 a 5 anos, né? Acho que é mais até. Elas têm um cuidado maior com o corpo, têm uma qualidade... E antigamente se julgava pelo hormônio, hoje já sabe que é cuidados mesmo, né? Conduta, hábito, né? A gente que não presta. Sim. O mais comum para a dor passar para perna direita ou perna esquerda vai conforme onde a hérnia de disco está localizada? Exatamente. O disco é vamos supor que ele seja um círculo. Não é bem circular, mas vamos supor que ele seja um círculo. Então você tem ali uma parte anterior que vai para a barriga e uma parte posterior que encosta no nervo, que qualquer ponto que ele sai, ele vai dar sintomas diferentes. Então, se ele sair mais à direita, vai dar sintoma mais à direita. Se ele sair mais à esquerda, vai dar sintoma mais à esquerda. Às vezes ele sai no centro, às vezes tem uma hérnia grande central, onde você tem 2 centímetros de canal, tem um canal amplo, e você tem sintoma quase nenhum. Tá? Às vezes você tem uma hérnia muito grande central, que você tem um sintoma parecido com um sintoma de uma doença que a gente chama de estenose do canal lombar, que é o estreitamento por artrose, que é dificuldade para caminhar a longa distância, formigamento na perna quando fica em pé, e já não dá uma perda de força, mas dá uma assim, doutor, não consigo ficar na fila, minha perna formiga, dói minhas costas, começa aí, você vai ver uma hérnia grande central. Independente se for na cervical, ou na parte torácica, Não. ou na parte lombar. Os sintomas cervical e torácicos são diferentes. O mais comum são as lombares, né? A cervical e torácica... A lombar, inclusive, é a mais acometida Praticamente em quase tudo, tudo né? que nós estamos falando aqui, Isso, nós de estamos, lombar. dizemos lombar. É, lombar. Né? Mas, Ou seja, lá mais para baixo, a gente. medula da gente, ela vai até a vértebra lombar 1. Então, até a média até L1. Depois de L1, a medula acaba e nós temos um negócio que chama cauda equina. Então, as raízes saem soltas e vão se espaçando, saindo uma a uma, para formar os nervos ali entre o L4 e o S1, formam os nervos ciáticos, que formam um plexo. Que é chama outro plexo famoso ciático. também. Exatamente. Então, por que tem muita dor ciática? Porque tem muita hérnia 4-5, 5-1, principalmente 5-1. Então, Porque o ciático também saiu lá de cima. É um caminho único. É um caminho único. É um circuito único, seu corpo todo. E assim, essa parte lombar, ela acomoda mais pressão. Porque os nervos estão soltos e eles se espalham mais. Acomoda mais pressão, acomoda mais tração também. Quando a gente vai operar, a gente consegue deslocar com mais facilidade, sem prejuízo, o nervo, do que, por exemplo, na cervical e na torácica. Ali você já tem a medula. A medula ela não aceita muito desaforo, ela não aceita praticamente desaforo nenhum. Então essas hérnias que são mais centrais, mais no meio do canal, na região torácica e cervical, elas são mais perigosas. Elas começam a pegar a medula, elas podem gerar um processo que a gente chama de mielopatia, onde ela vai gerar você vê a medula espremida e ela forma uma linha branca no meio da medula, que seria um edema de dentro da medula. Tá? Muito mais grave, muito mais grave. Aí elas geram problemas que são às vezes irreversíveis e ela pode gerar um sintoma da mielopatia
que é adaptativo. Então o disco está lá apertando, a medula morre um pedacinho, você perde força, para e fala assim, ai, me adaptei, parei, tô bem. Aí depois perde um pouco mais, e isso vai sendo progressivo ao longo dos anos. Mas perde força aonde? Nos Às braços? vezes começa a perder nos braços, às vezes nas pernas. É um processo que ele é lento e gradual. Insidioso. Então, insidioso. E por isso que é ruim, porque você tem uma perdinha cada semana, cada dia, vai se adaptando, nem percebe. A mielopatia cervical é um problema grave. Então, essas hérnias mais centrais que na lombar, às vezes você se adapta, na cervical elas são cruéis. E aí, essas daí também são sempre cirúrgicas, né? Você tem uma compressão da medula, é cirúrgico. Mas aí vamos lembrar também que esse é um outro assunto, não tem nada a ver com aquele fortalecimento, quem estava falando, ou não vai acontecer em todo mundo também a degeneração dessa forma. É mais grave e as etiologias. As origens são outras. Mas o importante assim, é a gente ter em mente que é cada um no seu quadrado. Então, assim, se o médico diagnosticou uma mielopatia, uma lesão medular, uma compressão radicular, uma perda de força, te indicou o procedimento cirúrgico, a gente espera que o terapeuta não se interfira. E se a pessoa tem uma qualidade clínica não cirúrgica, a gente espera que o cirurgião encaminhe para o terapeuta. Então, perfeito, essa fala. Ou seja, o que é sempre melhor para quem? Pro paciente. Exatamente. Que esse é o centro de tudo. As discussões aqui mais importantes que a gente tem aqui no podcast, que é falar sobre o benefício pro paciente. O importante é o melhor para o paciente. Isso não só em nível imediato, quanto a longo prazo. Às vezes você tem uma doença que a longo prazo vai dar um prejuízo muito grande, e para isso você precisa intervir antes. E eu falei aquela hora sobre cirurgias mal indicadas. Existe em coluna? É meio controverso isso, né? Mas assim, você tem muitas vezes sintomas que são borderline. Então você tem sintomas que estão no meio do caminho e que você vai ter uma discussão entre profissionais se opera ou não opera. Mas aí no borderline, quer dizer... no borderline. Tá, okay. Então, o que a gente tem estabelecido também em sociedade de coluna, em sociedade americana de coluna, protocolo que você vai iniciar com remédio e terapia, não melhorou esses processos que são mais dor, menos compressão, menos neurológicos, menos urgentes. Começa com terapia, não melhora, passa por uma infiltração, não melhora, aí você pode fazer, hoje em dia tem cirurgia por videoendoscopia, você faz processos minimamente invasivos, e por último as artrodeses, parafusos e fixação da coluna. Então, quer dizer, você tem uma cascata de terapia a tratar, entendeu? O importante é assim, se você não tem um déficit neurológico, não tem uma lesão, não está perdendo força, não está perdendo urina, não tem uma mielopatia, você faz uma terapia progressiva. E atleta ou atleta amador de final de semana, é possível aumentar a chance de ter uma hernia de disco ou não? O atleta de alta performance sempre está sujeito a tudo. Porque o impacto também pode lesionar o disco. O impacto também pode lesionar o disco. Luta, tem movimento torsional forte, também pode machucar. Mas, assim, isso é um risco do coisa. Da profissão. É um risco. Mas é o risco-benefício. Por outro lado, pode ser que ele tenha uma qualidade de vida melhor, sair ileso por muito tempo. Então, a gente não vai recomendar a parada das atividades físicas. E sim, se houver algum problema, adaptação ou reabilitação até que ele possa fazer a atividade física novamente, tá? Agora, já tinha um professor Carazato na faculdade, o Sidney pegou ele também, e ele falava que o melhor atleta não é o melhor, é o sobrevivente, né? O cara que ganha a Olimpíada, ele sobreviveu aos treinos, sobreviveu porque é bem puxado. Então, quando você chega num nível de competitividade, você vai levando o seu corpo ao extremo, né? E não é na hora que se apresenta, né? O grosso tá no treino, que é o diário. Antes, mas você vai levando o seu corpo ao extremo. Então você tem que sempre ter um aporte. Dificilmente você vai pegar um atleta que não tenha frequentado consultórios médicos, né? Ele tá num limite. Nós estamos falando de atleta de alto nível. De alto nível, alto rendimento. Ele tá num limite. E hoje em dia muita gente também quer ter treino, quer ter coisa para levar esse nível, não competitivo, mas muitas vezes a pessoa quer maratonas intensas, contra o tempo, o cara quer fazer o recorde pessoal dele, quer ir com... Então você tem muita gente quer ir para todas elas. Todas elas. Mas legal, acho que isso
Acho Uma que não é mudança ruim, ótima. Mas assim, a gente tem que fazer uma estruturação. É bom o cara ter uma noção de como está o físico dele, fazer uma programação. Aí já parte para um conjunto que é da medicina esportiva para fazer um programa de treino, né? Não dá pra simplesmente... Não, se você quer chegar a um nível mais próximo do profissional, você precisa ter um programa próximo aos profissionais. Ao mesmo tempo que você, sendo amador, você pode sim correr a maratona de Boston, de Chicago, de São Paulo, desde que você cumpra uma rotina inicial até chegar a esse ponto, né? O exercício é democrático, né? Ninguém precisa ficar fora, né, Paulo? Não, ninguém. Independente de todos esses problemas que nós falando. Você aí que nunca praticou, que tem mais idade, menos idade, progressivamente você vai conseguir chegar lá como amador até uma maratona, por exemplo. Isso, a gente está falando de cada um no seu quadrado, aí também é bom um profissional de educação física. Os caras conseguem Claro. fazer um programa por você, então é importante você ter uma pessoa que te oriente para o que você quer. E hoje em dia é super segmentado, então tem pessoas especialistas em corrida, em ciclismo, em treino para cada coisa, e às vezes até o que a gente vê hoje é fisioterapia preventiva. Então esses atletas começam a fazer físio mesmo sem estar machucado, para fazer recuperação muscular, para fazer melhora para você não ter a lesão, né? A cada 10 pessoas que vai procurar o Dr. Paulo no consultório, quantas são hernia de disco? Umas 2, uns 20%. Mas dessas daí é aquilo que eu falei. Minoria vai ser cirúrgico. A maioria delas vai ser encaminhada para um tipo de terapia. Terapia. E a terapia, além da manual, vai ter terapia medicamentosa também. Isso. Aí você tem aquela famosa história que você tem o tempo que a hérnia leva a absorver, em torno de 8 semanas, 12 semanas aí para ela sumir. 6 semanas a ideia é que ela vai dar tendo uma melhora do sintoma. Então, muitas vezes também a pessoa tem um estresse, começa a procurar vários outros profissionais, né? Fala assim, acertei no último. Que ela foi sumindo. Mas na cirurgia, aproveitando também o mesmo gancho, aí você falou dos pacientes que vão lá e da cirurgia, e como na prática, de maneira, explicando para um leigo, porque a gente fala aqui sobre cirurgias, tivemos aqui, por exemplo, um episódio sobre prótese de quadril. Então, o doutor Marcelo Cavaleiro falou aqui brilhantemente sobre como se substitui lá a cabeça do fêmur por uma prótese metálica e encaixa lá no quadril. Como que é a cirurgia de hérnia? O que o profissional, doutor Paulo, faz fisicamente, anatomicamente, então, numa hérnia? A cirurgia de hérnia, o aporte dos procedimentos intervencionistas sobre a hérnia hoje, vamos por assim. Porque antigamente você tinha só cirurgia de hérnia, hoje você tem um composto de fatores que vão interferir nesse procedimento. Então você passa desde um bloqueio, processo de infiltração da coluna, que é mais leve, um processo que hoje é muito comum. Processo de infiltração quando coloca a seringa e extrai algum líquido. Não. Você injeta medicamento. Injeta medicamento. Aí você tem um outro processo hoje que é muito comum, que antes você fazia a cirurgia aberta, aí por um período a gente parou de fazer a cirurgia aberta porque instabilizava, hoje voltou a fazer ela por vídeo. Então com corte de 0,5 centímetros mais ou menos, meio centímetro a quase 1 centímetro, você entra com uma cânula de vídeo, é um portal único, e você retira esse fragmento que está para fora, que foi extruso. Que estava empurrando lá, que estava causando a dor. Então você retoma, vamos supor, você olha a ressonância, você vai ver uma pirâmide ali, uma montanha em cima de disco em cima do nervo. Você esvazia aquilo lá e retoma a posição original. Até às vezes eu falo para o paciente, é tipo uma terraplanagem, né? Você vai lá e limpa a coisa e abre o trajeto do nervo. Isso você faz com uma cirurgia de 1 hora, 1 hora e 40 por vídeo hoje. Só que depois dessa cirurgia não pode aumentar a probabilidade de complicar nessa mesma região? Então, você já tem um disco complexo e você já tem um disco roto. Ele abriu, ele rompeu. Então, assim, operou, não sai correndo, né? Então, exige-se aí um período de recuperação e cicatrização, a terapia. Senão, você recidiva a hérnia pelo buraco que você... Mas se mantiver as orientações, se respeitar as orientações do médico, a chance de cura é muito 80%. Alta. E na infiltração? Na infiltração, você tem uma melhora de dor que vai variar de 3 meses a 1 ano. E aí você infiltra qual? Aqueles pacientes com hérnia pequena,
com abaulamentos. Mas de 3 meses a um ano vai ter que infiltrar de novo. Às vezes a pessoa entra num ritmo de atividade física que não tem mais Que problema. ela consegue se adaptar, porque aí ela Sabe? não vai sumir, né? Isso. Mas ela consegue se adaptar, consegue melhorar aquele core, quem estava falando, aquela torre, e aquela dorzinha que está mais contida em todo esse centro, consegue não balançar e não apertar o nervo e não doer. E não doer, Mas exatamente. foi falado de 3 a 12 meses. 3 a 12 meses o que seria mesmo? Não, do processo Da infiltração. anestésico, da infiltração. Quanto Em dura geral, o resultado. 3 meses, né? às vezes dura até menos, mas em geral uns 3 meses. Às vezes alguns sortudos mais. Mas se a pessoa entra num ritmo de atividade física, às vezes não volta mais. Entendeu Ele isso? Isso é prepara, importante. É só para Ele tirar a fez- dor para conseguir fazer alguma coisa. Isso, você faz um bloqueio temporário para poder pôr ela na terapia. Às vezes ela não rende na terapia. Ela não De consegue tanta dor. não consegue desenvolver na E terapia. já é um passo anterior a uma cânula, uma cirurgia aberta, o risco do procedimento, né? A invasibilidade é menor, então nessa infiltração. Isso. Igual faz em joelho, Igual ombro. fazer em joelho. Cada vez mais a gente está partindo para processos minimamente invasivos, processos menores, onde você vai postergando processos maiores. E isso é um negócio que vale a pena por 2 coisas. Primeiro, porque você vai estar expondo a pessoa a um risco maior com processos maiores. Segundo, a tecnologia tem avançado muito rápido. Então, muitas vezes, quando você vai precisar de um processo cirúrgico, esse processo cirúrgico já está num passo à frente do que você tinha antes. Quando a gente vai infiltrar um ombro, por exemplo, a gente acompanha aqui também nos podcasts, e como médico mesmo, né? Mesmo não sendo ortopedista, então hoje, por exemplo, vai infiltrar um ombro, você consegue ter o auxílio para se guiar através de uma ultrassonografia em tempo real. Coluna. Ou você pode fazer pelo ultrassom. Coluna dá também pelo ultrassom? Eu não gosto muito, pode fazer pelo ultrassom. Eu gosto muito de fazer pela radioscopia, pelo raio-x, pode fazer pela tomografia também. Muitas vezes E o é pessoal também da em tempo real. radiologia faz para tudo em tempo real. Tudo em tempo real. Na mesma, não tem. Às vezes, porque tem quem tá ouvindo, É um né? profissional fazendo a imagem e o Dr. Paulo fazendo a cirurgia? E você vai pondo a agulha e Você tá vendo em X, tempo real. Agulha e X ou agulha e toma, agulha e toma, agulha e toma. E aí você vai vendo onde está entrando e você põe no ponto. Você vai no alvo. Consegue ter uma manipulação de milímetros. Você vai né? no alvo do problema. Sem ter nenhum problema de lesar alguma artéria, algum vaso, ou esbarrar em coisas que não fazem sentido. Como uma biópsia, por exemplo, guiada. Então, a segurança do paciente, a segurança. Então, a infiltração sempre guiada. Sempre guiada. Porque antigamente você tinha infiltrações de joelho, por exemplo, que eram guiadas pela mão, né? Vamos Você dizer faz assim. no consultório, por exemplo, às vezes infiltração muscular, com agulhas bem pequenas, você faz na parte muscular para analgesia. Mas essas... Muscular, você diz dorsal. Dorsal, pode E coluna fazer. também. Coluna também. Entendeu Mas isso? você pode... Dá para fazer no consultório sem guiar, mas com mais menos muscular, profundidade. menos profundidade. Você não vai conseguir fazer profundo. Lembra daqueles 8 centímetros? Sim. Vai ser menos. Vai ser menos. Aquela articulação que eu falei, facetária, ela tem um nervinho que nerva ela. Então, chama ramo medial dorsal da coluna. Você pode vir lá e passar onde ele passa, no sulco que ele passa, e injeta em cima do nervo que está dando o sintoma. Entendeu? Em cima do nervo. Em cima do nervo que está dando sintoma de dor nas costas. Lá vai direto lá no processo inflamatório. Porque é através do nervo que chega a informação de dor. Isso, você faz um bloqueio da dor, entendeu? Só que aí você tem uma agulha de 10 centímetros que ela vai entrar uns 8. E qual o tipo de medicação que se coloca lá diretamente? Boa São pergunta. anestésicos. Mas para durar corticoide, tanto tempo? aqueles corticoides de depósito, que a gente põe muito depósito. Numa única aplicação dura... Às vezes ele dura, porque é esse efeito. Você tem uma analgesia do nervo e aí ele faz um bloqueio por um período. Mas que não é muito só a eficaz. medicação, Moisés. Também você diminui o processo inflamatório, diminui o inchaço. A compressão Então, do nervo. Compressão do nervo. Isso, então E aí você tem um processo até mais duradouro, se você quiser. Depois tem algumas agulhas que elas têm radiofrequência. Elas esquentam na ponta e você pode romper esse nervo. Mas peraí, esse rompimento do nervo seria bom ou não? É bom, você tira a sensibilidade daquela região. Então tem alguns outros processos. Em alguns casos bem indicados. Risotomia. Riso é nervo, tomia é cortar. Então você corta o nervo por processo químico. Ou hoje também tem por processo de crioterapia. Você congela ele racha. Mas espera aí, vamos lá. Não, daqueles nervos que podem ser Isso aí, exatamente. É isso que eu... não é o ciático, não. É o nervinho que dá sensibilidade. Que não vai perder nada. Não, é que tá te incomodando a dor.
tá? Às Você vezes é faz o necessário. bloqueio. E outra coisa, esse procedimento ele não é isento de assim, você saiu, pronto, tá curado. Não, saiu, você vai para o processo de reabilitação, você vai para terapia. Quantos você vai pro fazem isso, físio. doutor Paulo Satiro? No começo Depois que você todos. tira a dor, a pessoa... No começo todos. Das mulheres todas. Todas. No começo quase todos. Não, e pior que é sério isso, É das isso, mulheres Isso todas, mesmo. né? Mulheres quase todas. Dos homens eu nunca vi nenhum, tô brincando. Os Atleta homens de é alta difícil. performance todos. São mais aplicados. Né? Claro. São Disciplina. mais aplicados, disciplina. Mas assim, há muitos no começo, bem intencionados, né? Acabou de sair. Depois vai esquecendo a dor, vai né? esquecendo a dor, vai tocando, aí depois volta. Aí volta lá pro Dr. Paulo No de mesmo novo com lugar. a mesma dor. Mesma dor. Depois volta. Então é importante esse período que você dá uma janela de Correr atrás de da coisa. terapia. se enturmar. Mas não pode ir passando de Se disco enturmar. pra disco, não? Tipo, deu em um... Não, isso Então- daí é a sua vida, vai sempre acontecer isso. Você sempre vai ter uma discopatia progressiva. Então você sempre vai ter uma discopatia que vai atingir, você continua envelhecendo, você vai atingir a coluna inteira. Em todos. Em todos. Sempre em todos. Só que nem sempre todo mundo dói, não é 80%. Nem sempre hernia tem 20% também, né? que vai passar a vida sem ter dor nas Mas costas. peraí, doutor Paulo, você já pegou algum caso que passou de um disco pra outro, de um disco pra Não, outro? não é de um uma disco doença pra outro? contagiosa. A pessoa está envelhecendo, ela vai envelhecendo todos os discos, e às vezes em tempos diferentes. Então um disco envelhece um pouco mais rápido que o outro. Mas Se ela tiver um ao mesmo vai tendo tempo, todo né? envelhecer. Todos eles têm o mesmo DNA, todos eles nasceram no mesmo dia, todos eles recebem a mesma nutrição. Só que o Todos eles- desgaste de um, não por ser contagioso, mas o desgaste de um não sobrecarrega o de cima ou de Isso, baixo? exatamente. Por isso que é um processo. Você tem alguns que fazem mais força na coluna, 4, 5, 5, 1, são mais fortes, recebem mais carga, C5, C6, C6, C7 na cervical, porque são pontos onde você tem estágios de curva na coluna, onde você tem aquelas coisas que a gente até conversou da outra vez de lordose, cifose. Então são pontos mais inclinados. O disco trabalha numa posição pior. Então, digamos assim, aquela peça está numa posição pior. Então, ela desgasta mais. Aí, às vezes, ela achata totalmente e aquelas duas vértebras param de se movimentar. Então, o movimento passa para superior. Então, você tem uma doença do nível adjacente. Isso ocorre muito quando a gente faz a fixação. Doença do nível adjacente. Você prende, parafusa duas vértebras, a de cima, com o tempo sofre. Então, Cara, o que acontece? Passou um caso desse, passou 20 anos, como que vai ficar a pessoa? Quanto mais a gente prorroga, quanto mais a gente preserva o movimento, quanto mais a gente faz atividade física, menos complicações dessa a gente vai ter na vida. Mas quando não faz isso, o que pode acontecer? Não, a pessoa fica na cama? às vezes você tem esse problema por distúrbio natural, então travou o disco mesmo. Às vezes você tem esse problema pós-cirúrgico ou, consequentemente, pós um trauma. Então você vai ter esse processo de degeneração adjacente que vai tratando. Conforme vai aparecendo, você vai tratando. Não é que a pessoa fica acamada ou tem uma maldição na vida do disco. Não, mas a qualidade de Mas a vida qualidade de vai... vida Isso vai recaindo, deteriorando. vai deteriorando. Então, por isso que a gente preza fazer os procedimentos em menor grau no começo, principalmente dos mais jovens. Então, infiltrações, bloqueios, cirurgia por videoendoscopia, para que você preserve por mais tempo o movimento da coluna, para que essa pessoa tenha uma qualidade melhor lá na frente, ou se precisar de uma artrodese, de uma fixação lá na frente mais. E quando for fazer essa fixação, hoje muitas vezes a gente tem visado o rebalanço sagital, que chama, que é a reestruturação na posição, porque também quando você fixa fora de posição, você detona os discos ao redor, porque eles começam a trabalhar, porque a coluna vai querer ficar você vai querer ficar em pé, né? Vai sobrecarregar os Vai outros. sobrecarregar os outros. Então, quando você põe na posição anatômica, você, mesmo não tendo movimento naquele segmento, você tem uma posição já que ele está acomodado na posição correta. Tá? Então, já ajuda mais também. Então, as cirurgias, quando vai para a artrodese, já tem uma visão de repor mais anatomia hoje do que era há 10 anos atrás. Hoje em dia, o que mais deve estar usando deve ser a infiltração e indicação para terapia. Filtração e terapia, acho que é a maioria dos casos, e aí depois você cai para videoendoscopia e agora muito menos o que fazia-se muito antes, que é a artrodese. Quando faz a infiltração, vai para terapia, tem algum medicamento que toma também?
Para manter ou potencializar Às vezes, a infiltração? se ainda tem sintoma, sim. Muitas vezes, quando o sintoma é muito longo, a gente mantém aqueles medicamentos de dor crônica, para não ter... Porque muitas vezes você tem um ciclo de dor que precisa ser rompido também. Você faz o bloqueio, mas você tem um ciclo de dor. O nervo faz a gente chama de xerox da dor. Ele faz, mesmo você tirando o estímulo, você tem aquele estímulo de dor. E mudança de qualidade de vida também por causa disso. Tentar mudar a chavinha da pessoa também muda bastante. Essa chavinha não tem uma infiltração ainda não, né? Tem. Esses medicamentos, eles vão variar entre medicamentos que vão agir no sistema nervoso central, medicamentos analgésicos e algumas vezes hoje que está entrando muito os canabidioides e outros medicamentos dessa forma. Para dor, cannabis, é verdade, nós falamos isso. Sim, né, tivemos doutor? aqui já o Dr. José Wilson, a doutora Jéssica Duran falando sobre isso. Isso. Sensacional. Demais. Muito bom falar com quem sabe Muito. muito, né? Aprendeu bastante hoje, Moisés? Muito obrigado, doutor. Aprendi também. Grande doutor Paulo Satiro, ortopedista maravilhoso. Que palavras finais, que mensagem você deixa aí para esse nosso assunto, para quem nos ouviu? O que você diz sobre tudo isso? Acho que o final é manter o movimento, né? Nunca para. Nunca para. Se tiver com dor, não pare de investigar. Então, e se tiver sem dor, não pare de se mexer. Perfeito, perfeito. Grande por mito. aí. Sorte de todos os pacientes que o tem com o médico, Dr. Paulo Satiro, aqui na descrição vai estar como encontrá-lo. Obrigado, Moisés. Obrigado, Dr. Paulo, Obrigado novamente. pelo convite. Obrigado a você que está aí. Até a próxima. Pode, doutor, compartilhe, espalhe e se inscreva nas redes sociais. Nos siga em todas elas. Muito obrigado. Até a próxima.